Olá, tudo bem? Meu nome é Matheus, sou professor de Química e hoje nossa aula vamos aprender um pouco sobre história da Química e conceitos de matéria. Vamos começar ali definindo o que é a Química. Química é um ramo da ciência que está voltada para o estudo tanto da composição dos materiais quanto das maneiras pelas quais uma substância se transforma em outra. Então essa é hoje a definição aceita nos livros mais modernos de Química. Então vamos começar a ler por volta do ano 4000 a.C. Nós sabemos que já eram produzidos materiais como vidros, cerâmicas, tintas, sabão, perfume e até mesmo medicamentos. E ali por volta do ano 3000 a.C., sabemos hoje que já era feita extração e produção de metais. No século V a.C., temos um importante filósofo chamado de Empédocles. De acordo com ele, todos os materiais na natureza e no universo, eles eram formados por 4 elementos: fogo, terra, ar e água. Aqui o que você pode ver é a representação de cada um desses elementos. De acordo com Empédocles, o que distingue um material de outro seria a composição que cada um tem em relação a esses elementos. Em 400 a.C., temos aqui duas figuras muito importantes nesse processo: Leucipo e Demócrito. De acordo com esses dois filósofos, toda a matéria que existe no universo era composta por átomos. A palavra átomo significa sem tomo de divisão. Então eles imaginaram que toda a matéria no universo, tudo que existe no universo, era simplesmente composto por átomos, matéria e vácuo. Eles achavam que até nossa alma era composta por átomos, uma espécie de união temporária entre essas partículas. E o que distingue um material de outro, para Leucipo e Demócrito, era o tamanho, a forma e o movimento dos átomos. Isso nós conhecemos hoje como filosofia atômica. Como você pode ver, a química, assim como qualquer outra ciência, começou na filosofia. Em 350 a.C., esse filósofo muito importante, que é o Aristóteles, muito conhecido, até hoje seus livros são lidos, ele propôs o seguinte: ele retomou aquela ideia do Empédocles, dos 4 elementos, e disse o seguinte, que cada elemento possui qualidades opostas, que são elas: quente e frio, seco e úmido. Assim, de acordo com Aristóteles, era possível converter o fogo em terra, já que eles possuem uma qualidade, entre aspas, em comum, que é seco. E da mesma forma, converter terra em água, porque eles possuem o frio, que é a qualidade em comum entre eles. Então essas ideias, apesar de serem ideias muito estranhas para nós hoje, mas era a filosofia da época, era o que eles pensavam, era a forma como eles imaginavam a matéria. E aí nós temos algumas coisas bem estranhas, bem absurdas para nós hoje, que é, por exemplo, a famosa pedra filosofal. A pedra filosofal era uma pedra mesmo, que eles imaginavam que poderia transformar qualquer material que você imaginar em ouro. Bom demais para ser verdade, mas tudo isso, a gente sabe que nada disso faz sentido, Então assim, houve uma busca muito grande por essa pedra. Eles acreditavam que era possível até mesmo transformar chumbo, metal grosseiro, em ouro. E também havia uma tal de elixir da longa vida. As pessoas que propuseram isso achavam que se você tomasse esse elixir, você se tornaria imortal. Então, apesar de ser muito estranho essas ideias, mas a gente tem que lembrar que estamos aqui na Idade Média. E aí, chegando ali por volta do Renascimento, que é marcado pelo racionalismo e pelo experimentalismo, temos um médico muito importante, que é o Paracelso. O Paracelso e seus discípulos, eles diziam que a finalidade da química era a produção de medicamentos. Eles imaginavam o corpo humano como sendo composto por uma série de substâncias que interagiam de forma harmônica. E assim uma doença era um desvio dessa condição normal. E assim eles deram origem à iatroquímica, que veio suceder à alquimia. Mas uma figura muito importante mesmo nesse período é o Robert Boyle. Ele escreveu um livro chamado O Químico Cético. E esse livro foi importante porque ele lançou a química como ciência, ele fundamentou a química como ciência. Mas o seu mérito mesmo é devido à introdução do método científico nas pesquisas que eram realizadas. Nós sabemos que o método científico até hoje ele é usado e ele é uma série de etapas que o cientista tem que percorrer
que vai desde a observação, passando pela hipótese, leis, experimentos, até a formulação de teorias. Então aqui nós já temos uma química com a cara mais parecida com aquela que a gente tem hoje. Alguns anos depois, George Ernest Stahl, ele propôs a teoria do flogístico. E essa teoria, ele queria explicar o que era uma combustão. Então, para ele, todo material que entrava em combustão, por exemplo, ele é formado pela cinza e por um material chamado de flogístico, certo? Então, essa era a ideia que ele tinha, certo? E não foi uma ideia muito bem aceita, porque as pessoas diziam o seguinte: mas como você vai provar que isso existe, sendo que nunca foi visto e nunca foi provado? Mas ele dizia o seguinte: bom, da mesma forma, vocês nunca viram magnetismo e eletricidade, e ninguém duvida da sua existência. Mas mesmo assim, essa ideia não pegou muito na época, não. As pessoas não acreditavam nessa tal teoria do flogístico. E aí, Antoine Laurent Lavoisier foi o encarregado de derrubar de uma vez por todas essa teoria. Lavoisier diz o seguinte, que ao invés desse flogístico, o que acontece é que quando os materiais entram em combustão, eles reagem com algum componente do ar, que mais tarde ele chamou de oxigênio. E ele fez muito mais, ele determinou a composição química do ar. Isso não é maravilhoso, esplêndido? Ele chegou a valores muito próximos dos valores que nós temos hoje, que é 21% oxigênio e ali em torno de 80% de nitrogênio, mas na época ele chamou de azoto. E ele foi o cientista responsável por introduzir a balança nos experimentos científicos. E isso sim foi uma grande revolução para a época. Mas Lavoisier, ele é conhecido mesmo por uma frase que se popularizou. Essa frase você conhece. Na natureza, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Todo mundo conhece essa frase. Pessoas de áreas diferentes e em todo mundo, né? Essa frase, ela veio para ficar e pegou. Mas como foi que Lavoisier chegou a essa conclusão? Acompanhe comigo aqui nessa representação. Aqui temos um tipo de balança que era usada na época, certo? Aqui nós temos um recipiente fechado, ele realizava o seu experimento em um ambiente fechado. E no outro temos um contrapeso que é a sua referência, o seu padrão, a sua confiança estava ali. E vamos tomar aqui como exemplo uma reação da grafita, que é carbono, reagindo com oxigênio. Então o que Lavoisier fez? Ele pesou essas quantidades antes da reação e após a reação. Sabemos que carbono reage com oxigênio produzindo dióxido de carbono. O que Lavoisier percebeu? Que a massa dos produtos era exatamente igual à massa dos reagentes. E essa é conhecida como lei de conservação da massa. De acordo com essa lei, em qualquer transformação química feita em recipiente fechado, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. E isso foi um grande avanço, isso foi uma revolução, porque com essa lei que foi provada, testada, Lavoisier colocou um ponto final nessa história de transmutação, pedra filosofal, transformar qualquer material em ouro. Porque Lavoisier demonstrou que o que acontece é que as substâncias se transformam em outras substâncias. Embora não entendi muito bem esse processo, mas é algo que foi constatado. Uma outra figura importante aqui na história da química é o Joseph Louis Proust. Em 1799, já usando a balança, como Lavoisier, ele descobriu o seguinte: tomamos como exemplo a reação de degradação da água. Quando a água se degrada, nós temos a formação dos gases hidrogênio e oxigênio, na proporção de cerca de 11% hidrogênio e quase 89% de oxigênio. Ou seja, ele percebeu que não importasse a quantidade da água, sempre você teria a mesma proporção de hidrogênio e de oxigênio. Se nós dividirmos aqui o hidrogênio pelo oxigênio, chegamos a um valor de 1/8. Ou seja, ele propôs a seguinte teoria: toda substância apresenta uma proporção em massa constante na sua composição, e essa é conhecida como lei das proporções constantes ou proporções definidas. Essa lei, juntamente com a lei de Lavoisier, são chamadas de leis ponderais. Por quê? Porque são leis que se referem à massa, ok? Agora vamos entender um pouco alguns conceitos muito importantes. Matéria. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa espaço. Então tudo aquilo que você pode ver, tocar, cheirar, isso é
matéria, certo? Tudo à sua volta. Se tem massa, ocupa um lugar no espaço, é matéria. O que não é matéria? Todo tipo de radiação, micro-ondas, raios infravermelho, ultravioleta, radiação solar, isso não é matéria, ok? Elemento químico. Átomos que possuem propriedades químicas iguais. Aonde eu encontro os elementos químicos? Na tabela periódica. A tabela periódica, ela registra todos os elementos químicos de que nós temos hoje conhecimento, seja natural ou sintético. E quando falamos de propriedades químicas, estamos falando de nêutrons, elétrons e prótons. O que diferencia, por exemplo, átomos de oxigênio de átomos de nitrogênio? É exatamente a quantidade de prótons, nêutrons e elétrons. Substâncias simples, formados por um único tipo de elemento químico. Então você tem dois átomos de oxigênio que se unem através de uma ligação química, você tem agora moléculas de oxigênio, que é o gás oxigênio. E assim da mesma forma acontece com os gases de nitrogênio, flúor, bromo, o gás ozônio, que são 3 átomos de oxigênio, e o hélio, que é um gás monoatômico, um gás nobre. Então aqui temos a definição de substâncias simples. E por último, composto. O composto é formado por mais de um elemento químico, certo? Como exemplo, nós vimos a água. Você tem 2 átomos de hidrogênio para 1 átomo de oxigênio. Dióxido de carbono, carbonato de cálcio. Aqui nós temos 3 átomos diferentes. Temos átomos de cálcio, átomos de carbono e átomos de oxigênio. Então, por hoje é só. Tenha um bom estudo. Até a próxima.